Meus irmãos, graça e paz, boa noite. Gente, eu fui escalado para falar para vocês essa noite, dar continuidade ao livro, ao Antigo Testamento, ao estudo do Antigo Testamento, e eu fiquei com o livro de Obadias. Então, ele existe, está aí na sua Bíblia, tá? Então, Obadias existe. Então, abra sua Bíblia, tá? A gente espera, porque a minha já está marcada, marquei de casa já, para não ter problema, né? Do pregador ser o último a abrir o livro, e aí os irmãos... Isso, depois de Amós, tá? Antes de Jonas. Chegou em Miqueias, volta um pouquinho. Chegou em Daniel, avança um pouquinho, tá? Pessoal, vamos orar? Senhor, nós damos graças e te louvamos por estarmos aqui. E pedimos ao Senhor a tua bênção para o estudo que teremos agora. Que o Senhor nos ajude, Pai, para entendermos de uma maneira panorâmica este livro tão importante, que é o livro de Obadias, Pai. Obrigado, Senhor, que Ele nos ensine nesta noite, para que daí possamos te servir melhor e nos apresentarmos de modo digno do Evangelho de Cristo Jesus. É assim que oramos, Pai, gratos a Ti, no nome de Jesus. Amém. Meus queridos irmãos, um certo autor lhe disse que, citando um velho adágio, ele disse que os melhores perfumes estão nos menores frascos. Mas também, se referindo ao livro de Obadias, ele traz um comentário de Jerônimo, que Jerônimo dizia assim: quanto mais curto, tanto mais difícil. Então, o livro de Obadias, ele é curto, mas ele é difícil. Ele não é tão simples, porque ele está interligado com outros autores. Vem questão de autoria, de data, né? Vem as linhas, que uma hora se encontram, outra hora não se encontram. E aí você fica um pouco assim, será que eu vou por aqui? Será que eu vou por ali? Então, quando eu passei a estudar o livro de Obadias, eu tentei focar o máximo na sua mensagem. Não tanto em questões de datas, porque é divergente. Questão de autor, por exemplo, nós vamos ver aqui, no livro da Bíblia nós encontramos 13 Obadias. Aí uns dizem que um desses 13 escreveu Obadias. Outros dizem que nenhum desses 13 escreveu Obadias, e sim um outro Obadias. Então, assim, vendo tudo isso, o mais importante que eu percebi e percebo é a mensagem do livro. É aquilo que o livro traz. O que é que Deus fala? Ou o que é que Deus está querendo dizer ao permitir que Obadias fizesse parte do cânon. Então, desde já, como nós estamos vendo aí atrás, a ideia do texto, ou melhor, a ideia do livro é justamente essa: é mostrar que Deus é rei, que Ele é rei. Deixa eu tirar isso daqui, porque eu vou ter que me virar um pouco, irmãos. Então eu gostaria de ver o seguinte, vamos ver se pega. Então, irmãos, desde já, você precisa ter em mente de que o tema central do livro de Obadias é justamente esse: ele é o rei. Então, quando você for ler os 21 versos, você vai ter que ler esses versos tendo isso em mente: Deus é rei. Então, ele vai mostrar no livro a Edom que quem manda é ele, quem controla é ele, é o Senhor. Então, gente, trazendo uma breve introdução, Obadias é o menor livro do Antigo Testamento. Ele é o menor. Então, como ele é o menor, dá para a gente lê-lo agora numa sentada, de uma vez só.
Tá bom? Então vamos ler o livro de Obadias. São 22 versos, dá para a gente ler. E aí depois a gente faz uma divisão, que ele se divide em 2 sessões, mas aí vamos ler ele por inteiro. Então diz assim, ó. Visão de Obadias. Assim diz o soberano, o Senhor, a respeito de Edom. Então, todo livro, Deus vai falar a respeito de Edom. Joia? Nós ouvimos uma mensagem do Senhor. Um mensageiro foi enviado às nações para dizer: levantem-se, vamos atacar Edom. Veja, eu tornarei você pequeno entre as nações. Já está falando para Edom. Veja, eu tornarei você pequeno entre as nações, será completamente desprezado. A arrogância do seu coração o tem enganado. Você que vive nas cavidades das rochas, ou dentro das rochas, né, nos buracos lá das rochas, e constrói sua morada no alto dos montes, você que diz a si mesmo: quem pode me derrubar? Ainda que você suba tão alto como a águia e faça o seu ninho entre as estrelas, dali eu o derrubarei, declara o Senhor. Se ladrões o atacassem, saqueadores no meio da noite, como você está destruído? Não roubariam apenas quanto achassem suficiente? Se os que colhem uvas chegassem a você, não deixariam para trás pelo menos alguns cachos? Entretanto, como Esaú foi saqueado, como foram pilhados os seus tesouros ocultos, empurram você para as fronteiras todos os seus aliados, enganam você e o sobrepujarão os seus melhores amigos. Aqueles que comem com você lhe armam ciladas, e Esaú não percebe nada. Naquele dia, declara o Senhor, destruirei os sábios de Edom e os mestres dos montes de Esaú. Então os seus guerreiros, ó Temã, ficarão apavorados e serão eliminados todos os homens dos montes de Esaú. Por causa da violenta matança que você fez contra o seu irmão Jacó, você será coberto de vergonha e eliminado para sempre. No dia em que você ficou por dentro, no dia em que você ficou por perto, quando estrangeiros roubaram os bens dele, e estranhos entraram por suas portas e lançaram sorte sobre Jerusalém, você fez exatamente como eles. Você não devia ter olhado com satisfação o dia da desgraça de seu irmão, mas ter se alegrado com a destruição do povo de Judá. Não devia ter falado com arrogância no dia da sua aflição. Não devia ter entrado pelas portas do meu povo no dia da sua calamidade. Nem devia ter ficado alegre com o sofrimento dele no dia da sua ruína. Nem ter roubado a riqueza dele no dia da sua desgraça. Não devia ter esperado nas encruzilhadas para matar os que conseguiram escapar, nem ter entregado os sobreviventes no dia da sua aflição. Pois o dia do Senhor está próximo para todas as nações. Como você fez, assim lhe será feito. A maldade que você praticou recairá sobre você. Assim como vocês beberam o meu castigo no meu santo monte, também todas as nações beberão sem parar. Beberão até o fim e serão como se nunca tivessem existido. Mas no monte Sião estarão os que escaparam. Ele será santo e a descendência de Jacó possuirá a sua herança. A descendência de Jacó será um fogo e a de José uma chama. A descendência de Esaú será a palha. Eles a incendiarão e a consumirão. Não haverá sobreviventes da descendência de Esaú, declara o Senhor. Os do Neguebe se apossarão dos montes de Esaú, e os da Cefelá ocuparão a terra dos filisteus. Eles tomarão posse dos campos de Efraim e de Samaria, e Benjamim se apossará de Gileade. Os israelitas exilados se apossarão do território dos cananeus até Sarepta.
Os exilados de Jerusalém que estão em Sefarade ocuparão as cidades do Neguebe. Os vencedores subirão ao monte Sião para governar a montanha de Esaú. E aí está o tema, a ideia do texto, de todo o livro. E o reino será do Senhor. Irmãos, este é um livro curto, mas como eu falei no início, profundo. Traz verdades para nós. Então, primeira coisa que precisamos saber é que Obadias é o menor livro do Antigo Testamento. Trata-se da amarga rivalidade entre Edom, que é descendente de Esaú, lembram de Esaú? Irmão gêmeo de Jacó, e o povo de Israel. Gente, esse problema, essa situação de Edom com Israel, vem desde Esaú e Jacó. Lembram lá da história de Esaú e Jacó? Que Esaú, ele perde a sua o quê? Primogenitura. Não é assim que acontece? Ele perde a sua primogenitura. Então, a partir dali, começam esses conflitos. Então, é uma amarga rivalidade, tá? Entre Edom, que são os descendentes de Esaú, e o povo de Israel, descendentes do seu irmão Jacó. Obadias, cujo nome significa adorador de Javé ou o servo de Javé. Então, Obadias, profeta, ele vai anunciar a condenação contra Edom. E nesse anúncio de condenação, ele vai profetizar a total destruição de Edom. Total destruição. E qual é o motivo de Deus destruir totalmente Edom? Qual é a causa? A causa, irmãos, é justamente a persistência de Edom contra o povo escolhido de Deus. A oposição de Edom contra o povo escolhido de Deus. Desde Esaú, o povo de Deus estava sendo massacrado, perseguido por Edom. Vocês viram no texto que Obadias, Deus no caso falando por meio do seu servo, ele fala que, por exemplo, olha, você nem poupou aqueles que escaparam. Você nem poupou. Alguns historiadores e comentaristas, eles falam que Nabucodonosor, quando invadiu Israel, Edom se aproveitou. Não precisava. Nabucodonosor não precisava de Edom para atacar Israel. Mas ele se aproveita. Então percebam que Deus fala isso, olha, você nem sequer deixou escapar. Ou melhor, aqueles que escaparam, você foi lá e dizimou, você matou, né? Ele diz assim, por exemplo, no verso 13, você não deveria ter entrado pelas portas do meu povo no dia da sua calamidade. O povo estava sendo atacado por Nabucodonosor, e Edom, ele entra pelas portas, se aproveita e vai matando também, e vai destruindo o povo, tentando destruir o povo de Deus. Então, Obadias, ele é usado por Deus justamente para trazer essa mensagem de destruição por causa da persistente oposição de Edom contra o povo escolhido de Deus. Então, pessoal, Obadias, ele vai proclamar a visão de um Deus que é soberano para as pessoas, tá? Obadias, ele vai proclamar essa visão de Deus a um povo que não conhece teologia, podemos assim dizer, que não tem espaço para o conhecimento de Deus em sua vida. O público de Obadias
ele é totalmente diferente do público dos outros profetas. Porque se você tem acompanhado os estudos que nós estamos oferecendo aqui na igreja todas as quartas, do Antigo Testamento, durante esse período, você vai perceber que o público de outros profetas era um público que conhecia o Senhor, que conhecia as leis de Deus, que conhecia como Deus atuava, que conhecia o que agradava a Deus, o que não agradava a Deus. Mas o público de Obadias, ele é totalmente diferente. Totalmente. Eles não têm nenhuma pretensão ou desejo de conhecer o Senhor. Então, Obadias, gente, ele está falando para uma sociedade que não tem interesse nenhum de conhecer a Deus. E aí a gente pode fazer uma ligação agora, uma pequena aplicação. Hoje é diferente. Nós vivemos em uma sociedade que não quer ver Deus, que não quer ouvir Deus. Não é verdade? Vivemos diante de uma sociedade que não tem essa vontade, nem esse desejo de conhecer a Deus. Então, Obadias, ele basicamente vai trazer essa mensagem. Ele é conhecido, seu nome significa adorador de Javé ou servo de Javé. Ele foi um profeta obscuro e viveu possivelmente no reino do sul, no caso em Judá. Lemos o livro e você percebe que você não sabe em que reinado ele profetizou, você não tem conhecimento de sua família, nada. Você não tem nenhuma informação da cidade natal dele, tá ok? Então, a gente não sabe se ele era da descendência de uma linhagem real ou sacerdotal. Então, Obadias foi um profeta obscuro e viveu possivelmente no reino do sul, Judá. Ponto. A data desse livro, aí vem as várias interpretações, né, e linhas, mas basicamente, em sua maioria, ele foi escrito em 890 a.C. ou 586 a 539 a.C. Tá certo? Então, assim, os comentaristas, eles trazem 3 linhas sobre essa questão da data e qual era o contexto em que Obadias se encontrava. E eles trazem essas 3 linhas, mas concordam com uma, que é justamente a que tem uma semelhança com o livro de Jeremias. Certo? Então, alguns falam que Obadias, ele bebeu um pouco das mensagens de Jeremias, não é? Em que sentido? Que Jeremias, profeta, Deus falou por meio dele, da mesma forma Deus usou Obadias. Por exemplo, abra sua Bíblia em Jeremias 49. Jeremias 49, versos 14 e 16. Eu vou ler Obadias, verso 1 ao 4, e alguém, por favor, bem rapidinho, lê esse texto, Jeremias 49, 14 e 16. Visão de Obadias, assim diz o soberano Senhor, a respeito de Edom, as nações, para dizer: levantem-se, vamos atacar Edom. Veja, eu tornarei você pequeno entre as nações, será completamente desprezado. A arrogância do seu coração o tem enganado. Você que vive nas cavidades das rochas e constrói sua morada nos altos montes, você que diz a si mesmo: quem pode me derrubar? Ainda que você suba tão alto como a águia e as estrelas, dali eu o derrubarei, declara o Senhor. Alguém lê, por favor, Jeremias 49, 14 ao 16. Por favor.
Viram a semelhança? Eu vou até que horas, Renan? São 8h20. 8h45, então dá. Vamos fazer uma outra. Abra, por favor, em Jeremias, no mesmo capítulo 49, agora os versos 9 e 10. E eu vou ler Obadias 5 e 6. Se ladrões o atacassem, saqueadores no meio da noite, como você está destruído, não roubariam apenas quanto achassem suficiente? Se os que colhem uvas chegassem a você, não deixariam para trás pelo menos alguns cachos? Entretanto, como Esaú foi saqueado, como foram pilhados os seus tesouros ocultos. Leu, por favor, verso 9 e 10 do capítulo 49. Ó. Por isso, gente, que a data provavelmente deveria ser 890 a.C. Porque Obadias, ele basicamente está citando Jeremias. Então, isso é uma prova, tá, que os historiadores eles trazem para informar a data do livro. Outros falam que é 586 a 539, mas o que mais se assemelha é 890 a.C., justamente por esse fato. Outros textos que vocês podem anotar e depois ver em casa, por exemplo, o verso 8 de Obadias com Jeremias 49, verso 7, o verso 16 de Obadias com Jeremias 49, verso 12, tá, gente? Então, o local é Edom e Israel, tá? Então esse foi o local em que Obadias ele passa a trazer a mensagem da parte de Deus. Qual era a ênfase? Então podemos dividir o livro em duas partes. A primeira delas, julgamento de Edom, que vai dos versos 1 ao verso 19, e a restauração de Israel, que é do verso 19 ao 21. Isso fica bem claro na leitura que fizemos, não é que logo depois que Deus ele vai justamente trazer as predições de julgamento, as razões do julgamento, ele vai trazer o resultado do julgamento, e aí Deus passa agora a falar a respeito de Israel e da sua restauração em que Israel irá conquistar. Ok? Temas e estruturas literárias. Então, Obadias, ele traz uma das mais fortes mensagens de julgamento dentro dos profetas menores. É uma mensagem muito forte, gente. Se você ler os profetas menores, você vai perceber que o julgamento dos profetas menores não chega o julgamento que Obadias ele traz a respeito de Edom, tá? Então Deus vai se levantar e vai falar para Edom, pois Edom estava se levantando contra o seu povo, tá? Então Deus ele vai selar o destino de Edom e vai trazer o livramento para Israel e nenhuma possibilidade de livramento para Edom, tá? Nenhum. Obadias ele retrata o comparecimento de Edom perante a corte divina. Vimos no texto isso, que eles irão comparecer diante de Deus, tá? Então, esse comparecimento de Edom perante a corte divina vai ser justamente num processo integral, tá? Com citação, acusação e sentença. Deus ele vai citar, ele vai
acusar e vai sentenciar. Então, pessoal, percebam que Obadias, ele é um profeta da justiça, e os comentários falam, né, da justiça poética, que prevê como o juiz da terra destruirá Edom. Não sei se vocês perceberam, e nós vamos tratar isso lá na frente, Deus aqui está justamente tratando com Edom, julgando Edom por causa do orgulho. Por causa do orgulho. Então esse profeta ele vai trazer isto e vai trazer a restauração da casa de Jacó. Então Obadias ele vai justamente retratar esse comparecimento de Edom perante a corte divina, tá? Então, as duas seções desse pequeno livro são o julgamento de Edom e a restauração de Israel, como nós vimos, tá? O tema profético do dia do Senhor é salientado nos versículos 15 ao 21, porque vejam que no verso 15 ele diz assim, ó, pois o dia do Senhor está o quê? Próximo. Está próximo. O dia do Senhor está próximo. Da mesma forma, na profecia de Joel, este ponto, irmãos, ele é assim, culminante da história, porque ele vai tratar tanto do julgamento como a salvação. Então assim, para Edom, é um pronunciamento assim, de destruição, versos 15 e verso 16, mas para Judá haverá o quê? Livramento. E nesse dia o povo do Senhor irá experimentar a sua bênção e a restauração da sua terra, que vocês viram aí nos versos 17 ao verso 21, certo? Então, olhando para o Antigo Testamento, para Obadias, o que é que Obadias vai trazer para que nós venhamos olhar para o Novo Testamento? Qual é a mensagem que Obadias traz que pode fazer essa ligação com o Novo Testamento? Está aí, ó. Percebemos a antiga rivalidade e o constante conflito entre Jacó e Esaú. Não é isso que o livro de Obadias trata? Israel e Edom. Assim, vemos quando Herodes o Grande, um idumeu e descendente de quem? De Edom, gente, busca destruir Jesus antes do seu nascimento. Lembram lá? Mateus 2, verso 16. E aí, um idumeu edomita queria destruir aquela criança que encarnava tudo o que Israel significava. É claro, gente, que nós não podemos chegar e dizer assim, esse foi o motivo maior de Herodes, o Grande, para matar as crianças. Não. Porque o texto lá de Mateus fala que qual foi o motivo? Alguém lembra? Do porquê Herodes ele manda matar Jesus, a criança? Porque ele não queria que um rei o substituísse. Então Herodes pensou, ora, se vai nascer um rei, então eu vou logo cortar as pernas dele quando ele é pequeno, porque vai que ele cresce e vem me substituir. Mas aí, pessoal, quando a gente vai estudar a história de Herodes, de quem era Herodes, qual era a descendência de Herodes, há essa ligação. Então, a ligação que podemos fazer com o livro de Obadias, desses conflitos entre Jacó e Esaú, Israel e Edom, é justamente essa questão do Novo Testamento, onde Herodes, sendo descendente de Edom, vai justamente se levantar contra Israel. Então vejam, o que isso nos traz? Nos traz justamente a ideia de que Edom, os descendentes de Esaú, sempre se levantaram contra o povo de Israel. Sempre. Sempre esse povo se levantou contra o povo de Israel. Então a gente precisa entender isso, irmãos. Não era uma coisa assim. O povo de Israel foi muito perseguido pelos descendentes de Esaú. Muitos. Muito perseguido. Uma outra questão que podemos trazer do Novo Testamento
a respeito de Obadias é com relação ao apóstolo Paulo. Quando Paulo ele passa a defender o direito soberano e exclusivo da eleição de Deus, onde os dois filhos de Rebeca ali tinham o mesmo pai e eram gêmeos, tá? Mas aí Deus tinha determinado o quê? Que o mais velho serviria ao mais moço. Paulo vai retratar isso em Romanos capítulo 13, aquilo que está em Gênesis 25, verso 23. Como Malaquias também vai tratar sobre isso, em Malaquias 1, do 2 ao 3, que diz assim: amei a Jacó, porém aborreci o quê? A Esaú. Tá joia? Gente, está aqui, ó. Olha só o reino de Edom. Vejam como ele era. Tá? Então, ó, o reino de Edom, Judá, reino de Moabe, e aí vai, ó, reino de Amon, o reino de Damasco, o reino de Israel, olha os filisteus. Então, vejam o tamanho da região do reinado de Edom. Grande, né? Olha só como ficou. Olha o que Deus fez com Edom, que perseguia o seu povo. Está aqui, ó. Edom, Edom e Edom. Morreu. Palavra de Deus se cumprindo, irmãos. Vários profetas Deus usou para falar para Edom. Vários. E quando chega em Obadias, Deus dá a sentença final: vocês serão totalmente destruídos. Eu trouxe um comentário, não é? Que ele traz essa questão de uma maneira bem interessante. Que ele diz assim, ó. Foi esta terra que Esaú ocupou logo depois da morte de seu pai Isaque. Foi subjugada pelos seus descendentes. Os idumeus eram um povo guerreiro, habitantes das cavernas, como tinham sido os oreus, a quem eles tinham afugentado daqueles sítios. Está em Jeremias 49. Sendo, além disso, idólatras. Eles recusaram aos hebreus a passagem pelo seu território. Não passavam. Está lá, Números 20 e Números 21. E foram acusados de inveterado ódio para com o povo israelita. Saul fez guerra aos idumeus e Davi os subjugou completamente depois de terrível carnificina. Está lá em 1 Samuel 14 e 2 Samuel 8. A partir desse tempo ficaram os reis de Edom tributários dos reis de Judá até o reinado de Josafá. A partir daí mantiveram a sua independência e fizeram repetidos ataques a Judá. 2 Crônicas 28. E aí ele diz assim, ó: é hoje de tal sorte o deserto de Edom, que a gente se espanta e pergunta como é que uma região tão estéril e acidentada pôde, em tempos antigos, ser adornada, melhor dizendo, de cidades e habitada por um poderoso e opulento povo. O seu atual aspecto devia desmentir a sua história, se essa história não fosse confirmada por muitos vestígios de sua primitiva grandeza, pelos sinais de uma antiga cultura, isto é, pelas ruínas de cidades e fortificações, vendo-se ainda também os restos de muralhas e de estradas empedradas. Fazendo uma pesquisa, irmãos, olha só como ficou Edom. É 1 minuto só. Como ela é hoje.
A palavra de Deus se cumpre, irmãos. A palavra de Deus se cumpre. Deus disse que não ia ficar ninguém, que ia ser um lugar deserto, que não tem como habitação, não tem como habitar ali, não tem como morar naquele lugar. Terminou? Não. Então, para que nós possamos ter uma ideia do cumprimento da palavra de Deus com relação a Edom. Ela seria devorada, irmãos. E ela foi. Não habitará ninguém ali, nem morará nela filho de homem. Jeremias 49. Não haverá ninguém ali, nem servirá para a moradia de homens. Deus disse para aquele povo, para Edom. Então está aqui uma visão em relance, a ênfase, julgamento de Edom, restauração de Israel, os textos, do verso 1 ao 10, as predições de julgamento, do verso 10 ao verso 15, as razões do julgamento, dos versos 15 ao 19, os resultados do julgamento, a conquista de Edom por Israel, e aí vem os tópicos, a derrota de Israel, a vitória de Israel, o local e a ocasião. Só para a gente ter o esboço do livro, tá? Predições de julgamento, razões, resultados e a conquista de Edom por Israel. E aí eu gostaria de trazer uma palavra de aplicação. Será que Obadias ele poderia... Qual é a aplicação poderíamos tirar do livro de Obadias? E aí, gente, eu gostaria de compartilhar com vocês o seguinte: quem são os inimigos de Deus? Às vezes você pode ficar questionando, será que Deus tem inimigo mesmo? E Deus tem inimigo? Quem são os inimigos de Deus? Quando você lê Obadias, você vai perceber que os inimigos de Deus são esses aqui, ó, neste livro de Obadias: orgulho e os oponentes do povo de Deus. Era um povo orgulhoso. Se você perceber no texto, Deus, ele vai dizer que Edom era um povo arrogante. Viram a questão do exemplo da correlação que Deus faz com a águia? Mesmo que se você colocar sua morada lá em cima, se achando alguma coisa, eu também vou até ali. Então, se Deus está mostrando que Ele é rei, que Ele é Deus, Ele fala assim, ó, a arrogância do seu coração, a arrogância que eu tenho enganado. Você que vive nas cavernas das rochas e constrói sua morada no alto dos montes, você que diz a si mesmo, quem pode me derrubar? Nós vimos no comentário que Edom era uma terra estéril, mas eles se achavam alguma coisa. Quem pode me derrubar? E aí Deus fala, ainda que você suba tão alto como a águia e faça o seu ninho entre as estrelas, dali eu o derrubarei, declara o Senhor. Então os inimigos de Deus, irmãos, primeiramente é o orgulho. Edom, ele se sentia tão forte, ele se sentia autossuficiente. A soberba do coração, diz o Senhor, te enganou, está lá no verso 3. Foi aí o erro de Edom. Foi ser uma nação orgulhosa. Aí que está o erro.
eles estavam pensando que podiam ver e inspecionar todas as nações circunvizinhas por causa da sua posição. Mas eles não podiam ver a si mesmo. O orgulho iludia-os. Porque no verso 4 ele diz: se te elevares como uma águia e puseres o teu ninho entre as estrelas, dali te derribarei, diz o Senhor. Irmãos, Deus, quando nós lemos o livro de Obadias e observamos os inimigos de Deus, o orgulho e aqueles que se levantam contra o povo de Deus, qual é a lição que nós tiramos? E que a palavra nos mostra, é que o orgulho, que Deus promete, que o orgulho será, ou melhor, que o orgulhoso será o quê? Abatido, será humilhado. Deus, irmãos, Ele abomina a nação que trata os outros povos como se estes pertencessem à sua nação, em vez de pertencer a Deus. Principalmente quando esse povo é o povo especial de Deus. Então, ao longo das Escrituras, Deus, irmãos, Ele faz esse ponto. E aí, quando lemos Atos capítulo 9, verso 4, você vai perceber ali, vai lembrar do que Cristo disse a Saulo, naquele encontro. Saulo, ele era o quê? Perseguidor de cristãos. Quando o Senhor aparece a ele, lá na estrada de Damasco, o que é que Deus fala para Saulo? Diz assim: e caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Saulo estava perseguindo a quem, irmãos? A igreja. Para a visão de Paulo, era o quê? A igreja. Mas o Senhor chega para Saulo e diz: olha, porque você me persegue. Quem persegue a igreja do Senhor, irmãos, persegue o próprio Senhor. Quem se levanta contra a igreja do Senhor, se levanta contra Deus. E Deus abate. Deus humilha. Quer um exemplo? O próprio Saulo. Depois que Saulo se converte, veja como foi toda a trajetória da vida de Paulo. Veja se foi uma trajetória tranquila. Deus humilhou Saulo para mostrar a Paulo, melhor dizendo, quem ele era. Paulo, olha quem você é e olha quem eu sou. Por isso que Paulo chega para o Senhor e diz assim: Senhor, a tua graça me basta. Ou melhor, Deus diz para ele: Paulo, a minha graça te basta. Quando ele questiona o seu espinho na carne. Então, meus irmãos, aqueles que se levantam contra o povo de Deus, contra a igreja, se levanta contra o próprio Deus. Então, se alguém age contra o povo de Deus, age contra o próprio Deus. Vou correr agora. Quem são os amigos de Deus? Obadias traz, está aí, ó, o seu povo. O seu povo. Nós somos amigos de Deus. Deus, irmãos, ao longo do Antigo Testamento, Ele vai demonstrar uma atenção, podemos dizer, especial. Apesar de todos serem criados por Deus, mas Deus tem um pequeno povo, que Ele escolheu, e que Ele olha de uma maneira muito especial, e trata esse pequeno povo, dizendo desse povo que este é o meu povo, meu, povo que eu escolhi me revelar, um povo especial. Por isso que a Bíblia diz assim: ai daquele que toca nos pequeninos do Senhor, porque pertencemos a Ele. Por isso, irmãos, que quando alguém se levanta contra nós, nós não precisamos agir contra. Qual deve ser a nossa postura? Orar. Porque
Quem é que nos justifica? O Senhor. Quem é que nos protege? O Senhor. Porque eu pertenço ao povo de quem? De Deus. Logo, eu sou amigo de quem? De Deus. E Deus é o quê? Meu amigo. Então, Deus, Ele sempre vai demonstrar essa preocupação especial por um grupo, que Ele chama de meu povo. E esse povo, irmão, é um povo de menor expressão. Mas Ele falou para este povo, que se esse povo se arrepender de seus pecados, e aceitarem a Ele, e aceitarem Ele como seu Senhor, e a sua palavra se tornaria o seu povo. Então, Obadias, irmãos, ele não apenas ensina que Deus é o juiz de todos que são orgulhosos e que se opõem ao seu povo, mas também Obadias ensina que Deus é o amigo de seu povo. Ele se importa com o seu povo. Ele se importa com você. Você quer uma prova maior de que Deus se importa com você? A cruz de Cristo, Jesus. Deus se importa tanto comigo e com você que Ele enviou quem? O seu Filho Jesus, para morrer na cruz, e por meio dele possamos ter o quê? Livre acesso. E hoje entramos no lugar santo dos santos e conversamos com Deus, e Deus nos ouve por meio do seu Filho. Então veja, irmãos, Deus se importa conosco. Deus se importa conosco. Por fim, quem é Deus? Obadias traz isso em seu livro. Ele mostra os inimigos de Deus, mostra quem são os amigos de Deus e quem é Deus. E aí ele diz que Deus, Ele é o quê? Rei. Ele diz que Deus é Rei. Irmãos, nós fazemos parte do povo de Deus. Por isso que eu e você precisamos meditar a respeito dessa questão de Obadias, principalmente dessa última sentença de Obadias que está lá, no verso 21, parte B. E o reino será do Senhor. O reino será do Senhor. Deus, irmãos, ou melhor, Obadias revela o propósito de Deus para a história. Por isso que devemos pensar na perfeição do governo de Deus sobre toda a vida e na infalibilidade do governo do Senhor, ou dele. Porque é Deus, irmãos, que triunfará. E o triunfo de Deus será o quê? Total. E é isso que eu e você precisamos para a nossa vida. Para nos alegrarmos, mesmo em meu sofrimento, mesmo em minhas perseguições, as lutas, as provas que enfrentamos. Essa sentença de Obadias nos alegra, porque servimos a um Deus que é o quê? Rei, que domina todas as coisas, que nada foge do seu controle. Por isso, meus amados irmãos, devemos nos lembrar que sejam quais forem as circunstâncias, Deus é o grande Rei, o Criador e o Juiz do universo e o Senhor da história. Ele é aquele que se vingará de seus inimigos. Jeremias, no livro de Jeremias fala sobre isso. E aquele que trará benevolência para os pecadores, se eles em Cristo apenas se aproximarem dele. Por isso, irmãos, o livro de Obadias, ele é um livro pequeno, mas é como eu falei no início. Os melhores perfumes estão nos menores frascos. Então, mesmo lendo o livro de Obadias e vendo esse julgamento de Deus tão tremendo, ao ponto de uma nação ser dizimada da face da terra, onde o seu lugar não seria a habitação de ninguém, mas também Obadias traz o amor do Senhor, o amor de Deus para as nossas vidas. Mostrando-nos que somos amigos de Deus, que Ele é o nosso amigo e que somos o seu povo. Por isso, irmãos, ao ler o livro de Obadias, louvemos a Deus, porque a palavra de Deus, ela se cumpre. Deus não é homem que minta, nem filho do homem para que se arrependa.
Então a palavra dele se cumpriu. Edom foi julgada, foi destruída, e Israel foi restaurado. Que Deus nos abençoe, irmãos. Que Deus nos ajude, para que, ao olhar para este livro, nos alegremos e passemos a agradecer a Deus por tê-lo como o Rei de nossas vidas. Que Deus nos abençoe, irmãos.